porque a gente precisa conversar hoje sobre a nossa Luiz, eu te mando as perguntas por e-mail ou diário de bordo? Pode ser por e-mail, que for mais fácil. Por e-mail, o ideal é a gente começar a postar mais coisas no AVA, porque eles estão registrando a participação dos alunos, eles acham que não existe vida além do AVA. Então, muita coisa a gente precisa postar lá. Então, se puder postar lá no diário de bordo, ou mesmo na central de mensagens, acho que fica melhor, tá? Bom, eu queria saber de vocês, gente, com relação ao dia que nós vamos fazer a nossa mesa redonda. A gente precisa deixar isso, pelo menos, organizado. E aí eu gostaria que vocês conversassem comigo a respeito disso. Se já está marcado, se tem uma data, se já tem quem vai fazer mediação, as perguntas, pelo menos um roteiro, né, um espelho de como vai ser essa proposta, de o que vamos abordar num primeiro bloco, que a gente pode chamar assim, né, atendendo aí a linguagem do rádio, mesmo que não seja dentro do ambiente de rádio, a gente pode, que é a ideia, trabalhar com a linguagem de rádio. Então, o que a gente precisa definir, isso, né? Deixa eu ver aqui se eu mandar uma mensagem para o Paulinho aqui. A chave é sua ou é dela?
Ah, isso não deu minha conta. Uma frase. Eu pus lá, não é aquela que eu pus, não? Não sei. Você que eu pus, não? Não é não. Então, aquela ideia de que te falei de gravar a mesa redonda e colocar no Café com Pauta como episódio especial de mesa redonda sobre a arte drag e divulgar nas plataformas digitais. A arte a ser feita para divulgar a mesa redonda, pedir para a Ana do Dicas ajudar a gente com a divulgação. Pensei também em algum momento na mesa a gente pedir da indicação de séries, filmes, canais e outros conteúdos de drags, ou sobre drags, ok. Mas sobre os blocos de perguntas ainda não sei, porque depende das drags que vão participar. Acho que seria legal moldar isso de acordo com quem vai participar. Tá, ela está me respondendo agora. Vamos ver o que ela vai dizer.
Então, a gente, conversando com a Pauline aqui, e ela até disse, ó, que a Pamela mandou uma mensagem no grupo, e ela só viu agora, tá? E ela está apertada por conta do Dia das Mães, e ela está trabalhando normalmente, né? Então, ela falou que vai... Porque quem ficou de convidar os participantes, né, os membros da mesa, é o João. Não ficou ela. Então, ela falou que vai ver agora, e depois ela vai me avisar direitinho quem vai participar. E elas selecionaram lá, acho que 3 ou 4 para fazer o convite, para que pelo menos duas, respondam positivamente. Então, vamos lá. Eu vou até pedir para ela, também, que se puder mandar até no máximo segunda e terça-feira, para a gente definir as datas. Isso. Ela falou que vai olhar para a gente isso. Coloquei, até estipulei para que seja numa sexta-feira, no horário da aula, né, que seria das 19 até 21h40, até as 20h40, mas se extrapolar um pouquinho, não tem problema. Tá? Ou começa 19h30, mais ou menos. Ela disse que ok, e vai falar com ele agora. Vai tentar falar com ele. Se der a resposta, ela ainda me responde hoje. Tá? Sobre isso. Tá, ok. Então, vamos lá. Mas essa definição a gente pode fazer agora, né? De definir, por exemplo, os assuntos. Até assuntos, a gente pode trabalhar com assuntos um pouco mais genéricos, e depois, dependendo de quem for, a gente deixa um bloco ou para trabalhar com assuntos mais específicos. Eu acho que o que é importante é conhecer a arte, né? Então, a partir daí, conhecendo a arte, a gente pode ir aprofundando nesses temas. Nesse tempo, a gente pode abordar também, nesse tempo de pandemia, onde não tem aglomeração, então, com isso, não tem nenhum tipo de show, né? Pelo menos a gente acha que não tem, né? Não tenha, mas, de repente, perguntar como que elas estão lidando com isso. Acho que seria interessante também um assunto que está dentro do que está sendo abordado no mundo inteiro, né? Outras questões também relacionadas a até mesmo comportamento, as divisões, né, dentro de drags, esses novos conceitos que estão surgindo. Pensei que poderia ser mais ou menos nesse sentido, né? Toda a visibilidade de algumas drags, né? E como elas veem isso hoje, né? Como que elas percebem, por exemplo, reality shows tratando disso. Eu penso que algumas questões a gente já pode ir levantando nesse sentido, né? Se a arte ela existe
se a arte já existe uma organização ou não, se ainda falta ainda essa organização entre elas, né, não digo sindicato, né, mas uma organização para proteção, para talvez aí também formação e informação nesse sentido, tá? E aí eu quero ouvir dicas, possibilidades. A Rafaela produziu alguma coisa sobre isso? Não, né? Quem já pensou alguma coisa? Por favor, falem comigo. Hum? Então, o ideal era pensar agora, porque se eu deixo para vocês pensarem depois, né, como já ficou combinado 2 vezes e não pensaram, então eu acho que aproveitar esse momento agora, que a ideia hoje era a gente fechar isso, né? Fechar e deixar amarradinho. Não, mas não é isso, não é questão de negligência. Não estou dizendo, mas eu estou dizendo que a gente pode aproveitar agora e pensar, ou não podemos? Claro que podemos, né? A gente está aqui, estamos reunidos, esse é o melhor meio, você mesmo disse, esse é o melhor meio para gente conversar, discutir, porque às vezes vocês não têm prazo, vocês não têm um outro período para fazer isso, né? Uhum. Então, a Rafaela está dando ideia de trabalhar sobre questão de personalidade, né? Ah, tá. É como se a personagem, né, tivesse uma personalidade, né? Não, com certeza. Eu acredito que todas vão responder que sim, são totalmente diferentes, né? Mas a gente pode conhecer um pouco mais qual é o distanciamento entre essas, né? Então, o ideal é a gente ter uma quantidade legal de perguntas, um roteirinho de perguntas, porque nós sabemos que tem algumas fontes que falam mais e tem outras que falam menos, né? Então, a gente precisa aí ter uma, uma ideia, quer ver? Vamos pensar, por exemplo, vamos estabelecer um tempo limite, como se fosse um programa, para não ficar gigantesco demais, né? Gigantesco demais mas o que poderia dizer é o seguinte: uma hora seria o tempo de um programa de rádio. Até para colocar na plataforma, acho que podcast de 1 hora é excelente. Vamos estabelecer 1 hora. Se a gente for trabalhar com 1 hora, nós temos aí em torno de 15 minutos por bloco. Pensamos aí em 4 blocos de 15 minutos. 4 blocos de 15 minutos, ok? Dentro desses 15 minutos, nós podemos pensar aí, se nós temos 4 pessoas, conversa, 3, né? Pessoas, uma pessoa
que vai fazer a mediação, e mais 3 ou mais 4, né? Então, 4 pessoas conversando sobre um tema, podemos considerar aí 2 minutos e meio, mais ou menos, por pergunta, para que todo mundo possa responder. Às vezes um não vai responder, porque a resposta é um pouco mais... não tem uma resposta muito grande para dar, então pensemos aí em torno de 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, nós temos aí 4, seriam 6 perguntas. Nós podemos deixar para cada bloco mais ou menos em torno de 10 perguntas, jogando aí 2 minutos e meio para respostas. Eu acho que é razoável, né? Até porque nós podemos aprofundar na resposta que foi dada. Então, por bloco, umas 10 perguntas, mais ou menos. É claro que pode ser que a gente nem use todas, ou, de repente, a partir da resposta de cada uma delas, a gente pode ir perguntando outras coisas também. De repente ela não deixa claro algo, a gente pode aprofundar um pouco mais. Né? Mas você disse isso, eu gostaria que você falasse um pouco mais como foi que você viveu isso. Tá? Então fica bem aberto para isso. Então eu acredito que nós teríamos aí mais ou menos em torno de 10 perguntas por bloco, teríamos 40 perguntas. Um roteiro, 40 perguntas. Vamos usar? Não. Ou sim, dependendo dos debatedores. Né? E se a gente perceber também que eles, dos debatedores não, né? Dos membros da mesa. Porque dependendo deles, a gente precisa até cortar. E outros a gente precisa ter mais um pouquinho de jogo de cintura para poder puxar a língua deles, senão eles não falam. Aqueles que respondem sim, não. Eu sei que tem alguns, inclusive eles tiveram dificuldades com alguns por conta de respostas e tal. Então, não é todo mundo que vai falar o tempo que a gente precisa. Mas como são 4, então acho que temos essa possibilidade aí. Sim. Perguntas sobre a história delas. Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque se for falar sobre história, aí a gente precisa aprofundar na história. E aí nós perdemos um pouco o foco. Por isso que é importante a gente talvez deixar uma... Porque imagina só, aí você quer saber, se você quer saber de história, você quer saber o antes, dele se reconhecer como drag, dela se conhecer como drag, mas aí talvez temos que, né, acho que a pergunta sobre a história poderia girar em torno disso. Isso mesmo. Como nasceu a drag, isso é ótimo, porque aí você não precisa aprofundar na história delas, porque se for aprofundar na história, nossa, aí vira perfil, e aí perfil para dentro de uma mesa redonda não fica legal. Perfil seria interessante se a gente fizesse uma entrevista com apenas uma delas, aí a gente trabalhar história e tal. Mas se a gente vai trabalhar com 2, e aí nós temos 2 jornalistas também que trabalharam seu TCC sobre isso, então poderia, de repente, trabalhar um pouco sobre isso também, né? Vamos lá.
Opa, Pedro, achei legal perguntar se o fato de fazerem drag interfere nos relacionamentos amorosos em outras esferas da vida. Ok, pode ser. Uhum. A gente tem que lembrar que vai ser ter o chat aberto também. Uhum. É isso. Mas o roteiro também, quando a gente faz um roteiro, o roteiro é para ajudar a não fugir muito, né? Então, as perguntas, a gente vai dando uma resposta. Eu acho que é interessante citar que as pessoas estão fazendo perguntas, e se não der tempo de fazer todas as perguntas, a gente pode encaminhar essas perguntas, né, para que elas possam responder depois num vídeo, ou sei lá. A gente pode perguntar como que elas gostariam, né? A maioria delas, das drags hoje, tem chat. A chat não é rede social, né? Então a gente pode ver como que elas podem, de repente, responder essas perguntas. Ok. Sobre o nome, né, o significado do nome. Ok. Então, Diandra, 40 perguntas, se a gente for pensar, é muita pergunta, né? Mas eu diria que é um suporte para a gente não ficar refém de participação, porque às vezes as pessoas, elas não querem perguntar, elas querem assistir, né? E algumas vão perguntar, é claro, algumas perguntas terão sentido, outras nem tanto, e outras já estarão dentro do roteiro, tá? Então, 40 perguntas, eu diria que é um roteiro de segurança. Tá? A inspiração delas, ok. Sim, perfeito. Como elas descobriram a arte drag, ok. Ok. Acho que é justamente, perfeito, é isso mesmo. Porque quando a gente deixa um roteiro, quando a gente faz um roteiro, não quer dizer que eu tenho que usar todas as perguntas e esquecer das perguntas que foram respondidas e que poderiam ser aprofundadas, né? Então, acho que é interessante vocês produzirem perguntas, perguntas curiosas, perguntas de curiosidade também, né? Porque tem isso, né? Se o João conseguisse até uma das drags, que é aquela drag monster, né? Se não me engano, seria muito interessante, porque é algo muito novo, né? Não é algo é algo um pouco mais recente. Então, conhecer um pouco o porquê disso, né? Porque dá a impressão, num primeiro momento, que é como se fosse uma pequena transgressão, né? Uma, uma rebeldia. E às vezes não é. Hum, seria. Como assim? Tenho curiosidade grande sobre uma coisa. Sobre transmissão de conteúdo?
Então, aquelas molduras que eles colocam, por exemplo, PicPay, é aquilo? É que põe lá eles vão ficar, na realidade, imagina essa transmissão que a gente está fazendo. Ok. Não, isso é feito através de PNG, né? Então você faz uma arte com fundo transparente. Já no tamanho, por exemplo, você tem lá, geralmente uma tela de transmissão é 1920 por 1080. Então você coloca, né, essa tela e vai inserindo como se fosse GC. Né? Tem algumas artes, alguns softwares que já faz isso automaticamente, que você escreve e ele aparece. Mas a maioria, e por exemplo, o que eu faço, quando eu faço, até como a gente vai produzir, eu utilizo um sistema que chama XSplit. XSplit é da Microsoft. Quando eu quero quero colocar uma logo, quero colocar uma mensagem, eu posso fazer uma mensagem correndo, sabe? Fique em casa, não sei o que lá, posso fazer, né? Ajude o próximo, tal, tal. Eu posso colocar como se estivesse correndo na tela e posso colocar fixo. Quando eu faço correndo na tela, eu crio uma arte fixa com uma outra cor e venho e coloco ele em cima. Tá? Quando eu quero só uma imagem, por exemplo, de um QR Code, por exemplo, eu crio a imagem, o restante em PNG, insiro onde eu quero. Tá? Então, dá para fazer. Dá para fazer. Se, por exemplo, deixar claro qual é a função de cada um, a gente coloca de forma hierárquica, né? Então, primeiro o vídeo, depois vem imagem 1, 2, 3, 4, porque ele vem sobrepondo o vídeo. Sobrepõe o vídeo, né? E só que o fundo é transparente, vai aparecer só aquela imagem. Só aquela imagem. Mas dá para fazer. A mudança, ela é feita, no nosso caso aqui, eu preciso ficar mudando. Tá, mas o que você gostaria que aparecesse? Ok, eu vou... deixa eu mostrar para vocês, então. Vou abrir aqui uma tela. Nessa tela, que eu vou mostrar para vocês, eu criei só para mostrar para os professores, porque nós teremos uma live dos professores para alunos que precisam de pontos no PIAC. Então, vai ter uma live dos professores de jornalismo, vai ter uma live de audiovisual, vai ter uma live de PP, para os alunos que eles estão preocupados com relação a pontos no PIAC. E aí eu criei uma apresentação para mostrar para os professores como que isso pode ser feito, via Meet, tá? Eu vou mostrar para vocês. Pode fazer uma logo, fica legal.
Ok, dá para fazer sim. O que eu preciso é só dar logo e mandar logo para mim, porque eu coloco ela dentro de uma perspectiva e aí eu ponho ela dentro do tamanho de 1920 por 1080 com fundo transparente e aparecendo ela no cantinho, a logo no cantinho, tá? Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela para mostrar e aí a gente volta para falar mais sobre isso. Vocês estão vendo aí? Tá, como que vai funcionar? Ok, então vamos lá. Como que vai funcionar? Nós temos aqui 4 personagens, né? No caso, seriam os professores, né? Os professores em suas casas, fazendo a transmissão. Então, apareceria aqui, no Google Meet, tá? Eu vou incorporar o Google Meet numa uma outra plataforma que eu utilizo, que é o XSplit, tá? Eu coloco o XSplit aqui. Eu coloco o Google Meet dentro da plataforma XSplit, tá? E no XSplit, ele é um programa de encoder, ele vai encodar, ele vai colocar toda aquela transmissão dentro de plataformas. No nosso caso, a gente vai fazer, a gente pode até tentar fazer isso na plataforma da Uniub, né? Mas nós vamos fazer primeiramente na plataforma da comunicação social, tá? Então, nós vamos fazer lá. A gente pode tentar, posso ver qual seria a possibilidade da gente fazer isso na Uniub. Mas acho muito difícil, muito difícil. Até porque o pessoal lá é meio complicado, né? Acho que não, na Márcia não ia aceitar, não. Mas vamos ver. Posso lançar. Mas deu para perceber como que nós vamos fazer? Aí, no caso, vocês vão participar, como vocês estão participando hoje, só que aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por exemplo, pelo menos quem for participar como entrevistador ou entrevistadora tem que mostrar a carinha, né? Então, nós teremos a carinha, né, mostrando mesmo, né, em vídeo, com um microfone bonitinho, porque não pode ser por chat, né? Não pode ser por chat. Deu para entender como que funciona? Sim, pode. Pode fazer. A Diana está falando aqui, a gente podia fazer uma arte com uma moldura e colocar o tema da live. Pode. Algo bem colorido para ficar durante a live toda, também pode. Você acha que a gente adiciona o canal do YouTube do Café com Pauta para transmitir ao mesmo tempo também? Pode. Dá para fazer a transmissão deixa eu ver aqui como é que está a minha taxa de upload nesse... é no outro computador, é 80. Deixa eu ver quanto está dando de upload aqui. Espera aí. Dependendo da taxa de upload, dá para fazer em duas plataformas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, está dando mais ou menos 20 megas de upload. É isso. 20 megas. Dá para fazer
em duas. Dá para fazer ao mesmo tempo no YouTube, no canal Café com Pauta, e dá para fazer também na plataforma da comunicação Niub. Também acho, tem que tomar. A gente poderia utilizar já pensando nisso, né? Não pode ser artes artes muito grandes, porque senão vai tampar o rosto de alguém. O que a gente pode fazer é tentar colocar mais no canto, como se fosse uma... Uhum, uhum. Sim, dá para fazer uma moldura, dá sim. Tem. Teria que pensar nessa moldura e mandar para eu ver como que ela tem que ser, uma moldura tem que ser, vou colocar aqui embaixo, ó, 1920 por 1080. Tá? Esse é o tamanho da arte. Agora tem que pensar o seguinte, se eu fizer uma arte toda cheia, ela vai tampar tudo. Então eu preciso pensar onde vai aparecer alguma coisa dentro da arte. O restante tem que ser fundo transparente, que nós chamamos de PNG, fundo transparente. Aí o nosso design, né, Pedro Henrique, fica responsável por isso. Ela fez pelo YouTube? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí todo mundo vê. Ah, você fala essa parte aqui de baixo. Ah, Oi, Tchelinha. ó, deixa eu falar aqui para vocês. Isso aqui é o seguinte, é uma arte só, tá? É uma arte só. Então, Pedro, isso aqui ele tem 1920 por 1080, tá? E aqui ela considerou, e aí tem que tomar cuidado, porque aqui eu tenho pessoas, né? Vou ter 4 pessoas, então vai aparecer assim, mais ou menos. E o restante de vocês, que vai aparecer mais também misturado ali no meio do povo, né? Alguns, né? Então a gente tem que pensar nisso daqui, ó. Talvez embaixo dá para fazer alguma coisa. Aqui talvez, no canto. Aqui onde está vinho no meu tapete, poderia ser a logo de vocês, ou aqui, ou onde está Americanas, né? E embaixo, né, tem que tomar cuidado. O que pode aparecer de vez em quando, pode aparecer um hashtag do canal de vocês, tá? Então dá para fazer sim. Dá para fazer sim.
Não valorizaram tanto assim, né? Então, dá para fazer, tomar cuidado. Fez, manda para eu dar uma olhada, só para eu testar no programa, ver se abre direitinho, se não ocupa muito espaço, né? E eu tento jogar uma live aqui de Google Meet, por exemplo, para a próxima sexta-feira, eu tento colocar só para a gente ver como é que vai ficar. A gente pode tentar fazer isso. Dá para a gente fazer um teste. Lá no nosso grupo mesmo, a gente faz uma transmissão lá dentro, para ver como é que vai ficar. Não teremos intérprete, né? É porque não dá. Não, até que acho que dá até para colocar intérprete, mas vai dar muito trabalho. Né? Ok. Bom, então, Pauline ficou. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Não. A Pauline ficou de mandar para mim até terça-feira, ou para vocês. Até terça-feira ela vai dizer quem é que vai participar e qual será o dia dessa live. O ideal seria, no máximo, hoje é dia 8, no máximo até dia 22, ou no máximo 29 acontecer, porque nós teríamos aí uma, duas, quase 3 semanas de divulgação, daria para fazer uma divulgação legal. Até dia 29. Vamos ver se eles conseguem. Tá. Outra coisa é o trabalho que vocês precisam fazer de educomunicação. Como que está esse trabalho de educomunicação? Vai acontecer? Não vai acontecer? Precisamos repensá-lo ou não? Estão comigo? Mas a gente está aqui para resolver isso juntos. Não estou cobrando. Eu quero saber o que a gente pode fazer. Qual a sugestão que vocês gostariam de dar? Vamos. Sim, eu acho que esse trabalho ia ficar fantástico, né?
Pois é, não sabemos e mesmo no Brasil não está nada legal. Né? Temos aí hoje mais de 700 mortes. E tendência, ainda não chegamos nem no pico ainda. Então, vou dar uma ideia. Eu não sei se a gente conseguiria fazer isso. Mas qual a possibilidade de, por exemplo, de você preparar um PowerPoint para falar sobre o seu tema dentro daquela proposta. Então, cada um vai preparar, eu fiquei para falar sobre isso. Eu fiquei para falar sobre isso. Né? Então, aí você vai preparar uma apresentação de 15, 20 minutos. Tá? E aí, qual que é a minha ideia? A gente fazer isso gravado, cada um vai fazer a sua apresentação, você vai apresentar por aqui, né? Então cada um vai fazer a sua apresentação, e nós vamos gravar. Nós podemos fazer duas coisas. Eu não entendi. Certo. Então, você acha que você precisa mais de 15 minutos? Nossa, claro que daria, Diandra. Sim. Não, mas eu estou falando aqui, até 15 minutos. Né? E qual era a ideia, por exemplo? Fazer uma apresentação. A gente pode repensar os temas, talvez, né? Pode abordar mais alguma coisinha, né? Não sei. Mas qual é a ideia? Temos duas possibilidades. A gente faz e grava esse material e envia para eles, como formato, né? E a gente pode dizer, nesse momento, como a gente está vivendo esse distanciamento social, é o que a gente tem para entregar, ok? E aí cada um falaria o seu tema. Nós gravaríamos esse material. Ou nós podemos fazer o seguinte, transmitir esse conteúdo ao vivo, e a gente disponibiliza o link para eles. Aí eu envio para o diretor, envio para a pedagoga, né, da escola, e eles avisam os alunos, olha, de tal hora, na sexta-feira, de tal hora, até tal hora, vai ter uma apresentação sobre a implantação de rádio na escola. Né? E aí eles ficariam... Sim, mas isso pode ser acessado pelo celular. Esses meninos, todos eles têm celular.
Mas de todo jeito ficaria gravado. Tá? De todo jeito. Mesmo ele ficaria gravado e depois disponível. A gente pode fazer ao vivo e deixar disponível gravado para que eles tenham acesso depois. E a gente pode, de repente, por exemplo, esse PowerPoint, anexar depois, a gente manda tudo por e-mail para eles. Né? Então, a ideia é conversar então com a pedagoga e ver essa possibilidade, né? Porque seria interessante para eles isso. Né? Os meninos estavam doidinhos para participar disso, né? Já queriam ter acesso a esse conteúdo, a esse material. Inclusive, ela entrou em contato comigo, mandei o projeto, né, para ela, para que ela pudesse ver, e eles adoraram o projeto. Né? E acho que muito, inclusive qual que é o nome dela? A Lídia, que é a responsável, né, por esse projeto lá, ela adorou. Só que aí eu falei, é o que nós podemos fazer agora, nesse momento, né? Então existe a possibilidade da gente entregar esse material futuramente. E ela disse que ficou muito legal, ficou muito bom. Era o que eles esperavam. Eu não sei se a Rafaela lembra do diretor dizendo que ia mudar tudo lá, fazer. Ele já tinha começado, tá, a mudar todo o sistema lá de som deles. Já tinha começado a mexer e aí aconteceu isso. Eles estavam muito empenhados em produzir essa rádio dentro da escola. Tá? Ok, então nós podemos fazer assim. Então, cada um que ficou responsável por um conteúdo vai ter até 15 minutos. Então, tem que pensar assim, um PowerPoint para apresentação, tá? Tem que ter ou PDF ou PowerPoint para apresentação, o material para apresentação, que depois esse material fique com eles, a gente vai disponibilizar esse conteúdo depois, junto com o vídeo, a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Podia ser padronizado, também gosto da ideia. Cadê o nosso design, Pedro? O Pedro podia pensar num design para todos. Aí ele mandou um modelo e todos. Eu também fiquei com material, não fiquei, Diandra? Que era sobre transmissão? O que era? Edição de programa. Tá. Inclusive, eu vou fazer num programa, eu vou montar um PowerPoint em cima de um programa que é baratinho e que todo mundo tem acesso, que é o Audacity. E aí fica até mais fácil, os meninos podem baixar e trabalhar com isso em casa. Ou lá no próprio... e tem também usar a rádio. São dois. É o Audacity. 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 E Zara. Oh, meu Deus do céu. Zara Rádio. Audacity Zara Rádio. Uhum. Sim, pode fazer. Fica legal.
Pode fazer. O, tá, e a Sara? A Sara que ia fazer a parte do site, né? Agora ela pode fazer um material, né? Ah, é. Então todos então já estão com temas. Ah, tem o Jonathan, não sei se ele saiu, se ele faz um tempão que ele não aparece. Depois eu até mandar um recado para ele para ver se ele vai fazer. Ele ficou de falar, fazer uma entrevista, né? Mas aí nesse caso agora vai ter que mudar um pouquinho. Tá, projeto de rádio. Ele não está no estágio. Ele está no web jornalismo e projetos em rádio. Ele não aparece. Então, mas aí o grande problema é que a gente pode fazer é enviar esse material, né, depois. Porque na apresentação, como que ele vai fazer isso na apresentação? Né? Fica estranho. Uhum. Seria, a gente enviaria junto com o vídeo. Sim, nós temos 7 alunos, né? Quem está faltando? Está voltando a Vitória. 7, né? 7 vezes 10, mais ou menos. Vai dar mais ou menos 1h40, 1h50 de transmissão. Tá? Eu acho que daria. Isso, igualzinho. Seria como se fosse uma mesa redonda, só que nesse caso com apresentação, tudo direitinho, né? Pode, pode também. Uhum, podemos transmitir. Eu, eu tenho, aí eu tenho que ver só se eles. Ok. Que aí eu posso ver com a Lídia ou com a Silane mesmo, se eles me colocam lá, pelo menos para que aí eu tenho que ser administrador da página. Eles me colocam como administrador e depois me tiram, porque aí eu preciso ser administrador para eu inserir dentro da página deles, ou, ou eles fazem, você sabe se é uma fanpage? Ok. Uhum. Mas tem sim. Ok. O, mas dá para fazer. E aí a gente pode fazer bem legal também, né? Dá para fazer a transmissão sem problema. Eles podem entrar pelo Google Meet ou pelo Facebook.
não, pelo Google Meet, não, pelo Facebook, assistindo, se quiserem fazer perguntas, alguma coisa. Né? Ah, legal. Uhum. Já vi aqui. É uma fanpage. Uma fanpage. Dá para transmitir. Só pedir para eles me colocarem como administrador. Eu vejo com a Lídia. Deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer. Conversar com ela sobre isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver com ela é sobre essa apresentação. E aí a gente pode fazer a apresentação no dia da aula mesmo, né? Na sexta-feira. Será? Todo mundo concorda de ser padronizado? Ok. O Pedro concorda em pensar esse layout, design da apresentação? Ok. Então, tá fechado. O dia. Então, nós podemos pensar para o dia. É que eu estou esperando a Pauline falar, né? O dia do outro projeto, ela não falou, mas pode ser. Até para a gente, vamos fazer o seguinte, pode ser dia 5 de junho? O que vocês acham? Por que eu estou falando? Para dar tempo até deles se prepararem também. É, 5 de junho é praticamente um mês, né? Até para dar tempo delas se preparar, conversar com os alunos, a gente fazer um trabalho junto com eles também, dá tempo de vocês prepararem esse material com cuidado, com carinho, né? Mas se quiserem fazer antes, a gente se organiza para fazer antes. Porque aí seria dia 29, seria a live, a sua ideia é utilizar o material da live dos meninos também?
Ah, tá. Então, esse conteúdo Vocês têm esse conteúdo, não tem não? Dos programas? Porque vocês... Ah, tá. Aqueles antigos. Ah, tá. Tá. Não é o Café com Pauta, né? Uhum. Sim, ok. Sim, dou um jeito de pegar isso. Dou um jeito de pegar esse material. Foi do ano passado. Ixi, agora eu tenho que ver, hein? Tem que dar uma olhada lá com o Fábio, que eu tinha pedido para ele deixar esse material separado. Não, mas geralmente ele deixa separado. É porque tem alguns programas que eles entram dentro da censura, né? Então a censura é 60 dias. É 30 mais 30, 60 dias que fica e depois automaticamente ele é apagado. Mas aí quando a gente seleciona, que eu pedi para ele selecionar esses conteúdos, aí ele não entra na censura, ele vai para uma outra pasta. Mas eu vou pedir para ele olhar isso para mim. Então, com a Lídia, eu vou falar sobre a apresentação e sexta-feira, dia 5 de junho. Às 19 horas. Perfeito. Outra coisa que eu preciso ver com ela, inserir a transmissão no Facebook da escola. Ok. Perfeito. Acho que o que eu tenho que ver com ela é só isso. Perfeito. Bom, então, ficamos assim. Transmissão do Comunicação, né, do projeto de Educomunicação, que a gente repensou, né? Ele só vai mudar a mídia, porque ele seria um web documentário, ele vai mudar a mídia. E depois, aí, na terça-feira, a gente conversa sobre uma outra possibilidade que não vai dar para fazer o web documentário, a gente pensa em outra proposta. Se puderem pensar já na... Então, seria interessante, Diandra, até porque a gente pode depois até apresentar esse projeto, e ficou muito legal o projeto, a gente pode apresentar esse projeto em algum outro lugar, né? Ou transformar ele num artigo, tá? Então, dá para a gente pensar nesse projeto. Então, se puder fazer, não tem necessidade de fazer para agora, mas e de repente até depois, justamente, porque eu acho que a Intercom vai ser repensada também, né? Não sei. Então, acho que vai ser repensado e tem a possibilidade da Intercom ser também online. Sim, a educomunicação no Brasil tem uma penetração enorme. Olha, é muita gente que está lidando com isso hoje. E ficou muito legal o projeto. Então, a gente fez uma adaptação. Essa adaptação, ela
ela também não está muito longe da primeira proposta, porque cada um vai desenvolver um tema. Mudou a mídia, que seria um site, e não vai ser um vídeo de apresentação do conteúdo. O mesmo conteúdo será em outra mídia. Então, acho que o que você tem que mudar lá também não é muita coisa, né? O princípio é o mesmo. Mas gostaram assim como ficou? Não estão tão perdidos mais, então? Ok. Então tá bom. Então é isso. Eu quero que vocês saibam que a gente está do mesmo lado. A gente está olhando para a mesma direção. Né? Não tem esse negócio do professor olhando para um lado, aluno olhando para o outro, não. Estamos olhando na mesma direção. E o que puder fazer para tornar isso mais fácil, sem perder, claro, o ideal de todo esse trabalho, que é o aprendizado, que tudo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. Vocês vão perceber que a partir do momento em que vocês produzirem educomunicação, vocês também vão aprender muito mais do que até em sala de aula com relação ao rádio. Então, cada tema ele será aprofundado por vocês. Isso é muito legal. Isso eu posso falar de carteirinha, porque é isso que eu vivo toda semana. Toda semana. Toda vez que eu me preparo para dar uma aula para vocês, para conversar com vocês, que eu tenho que pesquisar, eu estou aprendendo. Preciso aprender. Ok, Rafaela, já estamos terminando, tá? Fique à vontade. Sim, Jandra, pode ter certeza. E outra coisa, a ideia a gente poderia fazer o seguinte: não deixar isso fechado para a escola Henrique Krieger, tá? Então a gente deixa aberto para a escola. Por quê? Esse material a gente pode disponibilizar também para outras escolas e não só para Henrique Krieger. Entendeu? Eu acho que a gente pode trabalhar, porque são muitas escolas em Uberaba que têm essa ideia, que têm esse sonho de ter uma rádio escola e não tem por falta de formação, por falta de gente. Né? Pode, pode. Todo mundo terceiro das escolas, a gente pode até pensar na divulgação de algo um pouco maior. O projeto Oscar Minas? Não conheço. O Oscar, gente. É o Oscar. Conheço. Conheço o Oscar. O Oscar Minas. Ai. Eu lembro, eu lembro do... Como chama aquele professor? Ele fez tiro de guerra comigo. É um carequinha, não é? Então, ele fez tiro de guerra comigo. Legal. Agora eu lembrei. Lembrei. Bom demais. Pode sim. E a ideia também, quem sabe a Uniub, nesse caso aí, é interessante para a universidade a gente fazer isso também na plataforma da Uniub. Isso é legal, hein? Ficaria legal. E porque eles poderiam enviar para todos os diretores de todas as escolas particulares e também escolas municipais, tal. E aí a gente poderia trabalhar dentro disso. Muito boa ideia. Boa ideia. Ótimo.
Então, quando a gente for produzir material, Pedro, quando for produzir o material, a gente não vai direcionar apenas só para uma escola. A gente vai pensar num todo, tá? Num todo. Porque se a gente direcionar, a gente acaba perdendo esse material, tendo que refazer. A gente pensa em todas as escolas e a gente não vai colocar nome de uma escola. Então, a escola Henrique Krieger, não. O projeto, tudo bem, o projeto já está feito, né? E, e talvez, Diandra, até no projeto depois, poderia tirar Henrique Krieger e colocar como proposta para todas as escolas de Uberaba. Tá? Então, o objetivo ele aumenta, né? Com certeza. Bom demais. Pois é, verdade. É. Não, e eu acho que vai ser muito legal, porque, inclusive, a Uniub tem interesse de divulgar esse material nosso. Né? É verdade. É. Tá vendo? Pior. Ai, ai, ai. Sim. Ele escreve certo, a gente que entende tudo errado, né? Bom, bom, gente, é isso. Eu acho que a gente está bem encaminhado agora. A gente fica aguardando só, mas essa data já fica marcada, já anota aí na agenda de vocês, dia 5 de junho, tá? A gente poderia pensar num nome bem legal para essa transmissão. Talvez Educomunica, ou Educomunica, alguma coisa relacionada à educomunicação, rádio tem que ser algo bem legal e bem significativo. Rádio para as escolas, né? Pensando no futuro, alguma coisa assim, né? Rádio escolar pensando no futuro. Enquanto a gente não tem como montar, a gente pensa no projeto, a gente pensa em como produzir isso, né? Perfeito, perfeito. Um olhar para o futuro. Ótimo, já está, já pode. Se alguém discordar, tudo bem, mas eu achei perfeito. Rádio escolar, um olhar para o futuro. Ah, pois é, verdade. O que pode ser também, porque talvez só rádio escola, porque já tem o lar, olhar. Então, rádio escola, um olhar para o futuro, né? Alguma coisa assim. Ficou legal. Perfeito. Tudo isso tem que estar anotado. Ainda bem que a gente está gravando isso. Está gravando, essas mensagens também ficam gravadas e eu mando para vocês depois. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então é isso. E aí ficamos, então, para a gente só terminar de organizar o do dia 29, que seria a mesa redonda. Se segunda-feira a Pauline ou o João não entrar em contato comigo, eu entro em contato com eles de novo e aí eu cobro. Tá? Porque se eles começarem a enrolar demais também, a gente pensa em outra coisa. Tá bom? Ok.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Nos encontramos então na terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Espero. Hoje foi produtivo, né? É terça. Até. Um abraço.